Quando o governo perde o Senado, perde a Câmara e ainda vê pautas bomba avançando sem qualquer controle, não estamos diante de um ruído. Estamos diante de um rearranjo real de poder em Brasília. O Planalto tenta recompor a articulação, mas assiste a Davi Alcolumbre romper. Hugo Mota se indispor com o PT e o Centrão testar limites, enquanto a pauta fiscal se deteriora. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula fala em soberania mineral, em reindustrialização e em voltar a financiar obras no exterior. Tudo isso num país que não consegue nem aprovar a própria LDO. Hoje, no painel BMC, vamos entender como o Brasil conecta ou desconecta o seu caos político interno das pretensões geoeconômicas que anuncia lá fora. Comigo aqui no painel de hoje, Carlos Honorato, economista, professor da FIA Business School. Obrigado, Honorato, por estar aqui com a gente. Bem-vindo. Miguel Daúde, analista de política e economia. Bem-vindo, Daúde. Obrigada. E ele, mestre em economia, Roberto Dumas, aqui conosco. Bom, para a gente começar essa nossa conversa, eu vou começar, inclusive, com o Daúde aqui, com uma questão mais política. Daúde, essa semana a gente tem visto ali um movimento que talvez não seja tão comum assim, talvez nem para os padrões mais turbulentos em Brasília, que é o presidente da Câmara, de fato, rachando ali com o líder do PT, o presidente do Senado rompendo com o Planalto, Alcolumbre, inclusive, acabou, talvez ele era o último amortecedor ali do governo e acabou virando um grande protagonista dessa reação quando ele trava a sabatina do Jorge Messias e também coloca essa pauta bomba na mesa. O governo está, de fato, isolado? Bom, o governo está, eu diria, encurralado pelo Congresso. Hoje o Congresso ele tem as suas pretensões, as suas demandas e muitas vezes o governo não quer cumprir, não quer atender. E aí o Congresso ameaça o governo ameaça o Congresso. Esse atrito todo está redundando em quê? Em fato de que o Brasil não consegue avançar. O Brasil tem uma situação muito delicada, fiscal. O cenário internacional ele está cada dia mais arriscado e o Congresso não tem consciência do seu papel. O papel do Congresso ele pode não discordar do governo, pode discordar, mas eu acho que os assuntos têm que ser discutidos, pautados e votados, a favor ou contra. O fato é que há uma ameaça de um lado e de outro e isso acaba levando o Brasil a uma situação preocupante que pode, sem dúvida, ter consequências. Honorato, quando a gente tenta olhar para essas crises políticas, né, tanto Senado e Câmara, enfim, não é só a governabilidade ali que se perde, a gente talvez vê essa capacidade do país de executar pelo menos o básico numa economia que já está operando no limite. A pergunta é, até onde, de fato, talvez essa paralisia ou essa pressão maior ali que a gente está vendo, essa tensão, talvez seja tensão a palavra aqui, maior institucional, ela pode contaminar expectativas, ela pode contaminar investimentos e até mesmo tomada de decisão das empresas? Eu creio que o ano que vem já é um ano de que o contágio vai acontecer, quer dizer, está todo mundo entrando num ano de eleição. O ano de eleição é um ano que as variáveis econômicas mudam, os incentivos mudam, o executivo tende a gastar mais, e ainda principalmente um governo que está encurralado e tem minoria no Congresso, ele vai fazer de tudo para conseguir ocupar esse espaço. E acho que o Daúde falou muito bem, quer dizer, você tem uma questão de que a gente não está olhando os elementos prioritários que a gente precisa para o Brasil se desenvolver, quer dizer, as travas que a gente tem do ponto de vista regulatório, problemas fiscais, problemas de gastos públicos, a gente deixa essa agenda de lado em nome de uma discussão sempre política no pior sentido, a política no sentido de discussão rasa ali, de ideologias baratas, mas em que você percebe que nenhum dos lados está olhando para o Brasil, está olhando para a questão estratégica do que a gente precisa. E a gente acaba perdendo boas oportunidades, porque apesar de todo o tumulto que foi esse ano aí econômico, a gente tem navegado razoavelmente bem e poderia aproveitar melhor esse momento se a gente não tivesse numa situação de tanta turbulência econômica e que só tende a se aprofundar. Eu acredito que nesse começo do ano que vem, com certeza essas turbulências vão aumentar. Ô Dumas, o Senado colocando, no caso, na mesa aí essa pauta-bomba de quase 40 bilhões, né? Eu queria entender um pouco, claro, em 10 anos, mas é um impacto significativo até. Eu queria entender um ponto aqui seu, se é uma combinação, talvez, dessa fragilidade política com um afrouxamento fiscal que a gente tem visto, né?
um fiscal pressionado muito, mas o governo gastando bastante ali, sem olhar de fato para o fiscal. Isso não coloca talvez o Brasil exatamente no ponto que o mercado mais teme, um país sem âncora, sem coordenação e com o risco ali, o prêmio de risco subindo? Veja, como o Daúde e o Honorato já falaram, o risco fiscal está aí. Até a Simone Tebet falou que nós vamos quebrar em 2027, ou seja, se você faz uma projeção, você vê que o nosso LDO, você tem 1,8% do PIB só para gastar com despesa discricionária. Já está tudo carimbado. E ainda você coloca que você vai ter um superávit primário de 30 bilhões. Ora, ninguém mais olha superávit primário. E o superávit primário de 30 bilhões, ele não coloca os precatórios de 43, não coloca o que perdeu de IOF, não coloca os 9 bilhões e meio da exportação, não coloca o que teve do Rio Grande do Sul, não coloca o INSS. Vou ter um superávit de 30 bilhões. Soma mais 40 bi, eu estou projetando que muito provavelmente nós vamos ter um déficit de 0,9% a 1% do PIB. Agora, com custo de carregamento de 8%, um crescimento econômico de 2% e um déficit primário de 1%, é óbvio que a dívida pública acaba subindo. Agora, por que a curva não investe, não estipa mais? Tem muito dinheiro na praça. Tem muito dinheiro na praça. Que aí também tem coisas que podem vir do exterior e que também tem dentro do país. Ou seja, de um lado, o Banco Central tenta enxugar a base monetária, não que os outros entes mexem na base monetária, mas mexe M2, M3, M4, etc. Eles tentam enxugar a base monetária, aumentando a Selic, mas, por outro lado, o M2 e M3 acaba aumentando. Acaba aumentando, por isso que você acaba vendo, por exemplo, bolsa subindo e ouro subindo também. Então, eu acho que a parte fiscal tem que vir pressionada, ou seja, a precificação da parte fiscal, para mim, vai vir pressionada no ano que vem. A curva de juros deve dar uma estipada. Tenho certeza disso? Não, a gente não tem certeza de nada. Mas se a gente pensar que, olha, se a tendência do custo de carregamento é aumentar, o Banco Central fala que não consegue colocar títulos públicos pré-fixados, tem que colocar atrelado a Selic, coloca um superávit, um déficit primário, que não é de 0,3%, não é de 0,25%, é de 0,9% e 1%. Isso vai chegar a 90%, vai chegar a 82%, 90% já chegou segundo os cálculos do FMI. Então, cadê a curva de juros pressionando isso daí? E aí vem, hoje mesmo saiu no Estadão, no Valor Econômico, no editorial, falando com os juros escorchantes. Ou seja, parece que a gente volta no passado. Volta e fala que os juros escorchantes é a culpa do Banco Central. O Banco Central manda na taxa de juros de um dia. Quem manda na outra taxa de juros somos nós. Nós somos os rentistas. Cansamos de falar isso daí. Ô Duma, você traz um ponto, eu quero trazer aqui pro Daúde, até porque traz uma questão de narrativas, né? Me fez lembrar até do vilão ser o Banco Central ou o vilão ser sempre o mercado. Só que aí a Simone Tebet, ela vem aí no meio deste caos, talvez institucional, Daúde, fez um movimento raro, ela pediu ajuda ao mercado financeiro, né? E ela disse ali que os lobbies, eles travam as reformas e que o mercado precisa pressionar o Congresso. Justamente, talvez, depois de um mandato inteiro que a gente tem visto o presidente bater bastante no mercado, inclusive falando ali, colocando o mercado como esse grande vilão. Daúde, o Planalto, ele está descobrindo agora, né, que o mercado não é o inimigo, né, ou talvez ali é uma fala muito mais simbólica da ministra Simone Tebet, eles conseguem entender, talvez, ali que o mercado financeiro é a condição para o país ficar de pé, ou não? Bom, o governo sempre tem que arrumar um culpado pelas suas mazelas. E o culpado mais viável é o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, a grande população, né, grande parte dos brasileiros não entendem muito bem como é que ele funciona. Então eles acham que os banqueiros eles têm a função de fazer benefícios, de ajudar o governo, mas na realidade quem não se ajuda é o próprio governo, né? Hoje o que nós percebemos é a mediocridade que nós temos, tanto no executivo quanto no legislativo. Nós não temos pessoas, representantes capazes, à exceção, de entender isso, por exemplo, que a Paula colocou muito bem, e que você colocou, que a Aurora colocou. Então como é que nós vamos fazer?
né? E é difícil. Discussão Não tem. que gera valor. Exatamente. Hoje você pega o Congresso, ele está ali discutindo assuntos importantes, sim. Mas só que o mais importante é você ter um projeto para o Brasil, saber para onde você vai, como é que eu vou caminhar. Aí o governo fala, o culpado é o mercado, que o mercado quer ganhar muito. Mas não é o mercado o culpado. O mercado, ele tem que administrar o dinheiro. E você administra esse dinheiro com a qualidade que você tem. Então, portanto, Paulo, eu não vejo, eu acho que o governo erra, porque os canais de transmissão que o Banco Central tem para fazer o controle da inflação, eles estão obstruídos exatamente com o que ele colocou. Quer dizer, você tem o M1, o M2, tudo ali em expansão, né, que a taxa Selic não atinge. Como é que você vai segurar a expansão monetária, que é um fator que leva à inflação? Então, falta qualidade na gestão e falta qualidade hoje do Congresso em entender esse mecanismo, independente de qualquer outro fator. O Congresso não entende ou não quer entender? Eu acho que não entende, viu? Eu converso com alguns deputados que eu fico assustado. Eu falo, meu Deus do céu, como é que pensa isso? E é uma coisa, desculpa até... Não, fica à vontade. Entrar no site do Tesouro Nacional, se eu não me engano, tabela 4.2 ou tabela 2.4, detentores dos títulos públicos. Você vê exatamente quem tem título público no Brasil. Fundo de investimento, que somos nós, INSS, que somos nós, fundo de garantia, que somos nós, seguro de vida, que somos nós. Quer dizer, nem entrar no site do Tesouro, que eu coloco muitas vezes em sala de aula, e no final da aula, mas o rentista somos nós. Já cansou. Cansa explicar o básico. Cansa, uma hora a gente tenta, mas chega uma hora e fala, olha, você está no poder. Nós te elegemos, é importante que você tenha pelo menos o bom ouvido de chegar e fazer um pouco a sua lição de casa e ver quem é o verdadeiro rentista. Eu entendo que tem discursos, narrativas que levantam a arquibancada. Sim. Político faz isso. Só quer isso, né? Só quer levantar. Só que exageram. Eu já ouvi também em algumas vezes, né, ali em Brasília, que muitas vezes Brasília ela só sente realmente a reação, principalmente ali dessa pressão do mercado, quando vê ou o dólar ou o câmbio ali oscilando mais do que especificamente a taxa de juros, né? Pelo menos alguns deputados sempre falam isso ali em relação. Acho que talvez seja muito técnico tentar entender isso que você trouxe, do M1, M2, mas eles sabem que é uma pauta que vai provocar ali uma mudança significativa, inclusive no fiscal. Exatamente. Eu queria dar um exemplo. Um exemplo aqui que nós vamos entender e quem sabe também os nossos amigos vão entender. Antes de nós virmos para esse programa, a Paula mandou para a gente, diz, olha, nós vamos discutir tais pontos, sem, quer dizer, nos dando toda a liberdade para discutir. Agora, será que se o governo tivesse um plano, dissesse assim, olha, nós precisamos resolver isso, fizesse uma pauta para o Congresso e obrigasse que os parlamentares, que o próprio executivo entendesse aonde o governo quer chegar? Mas o governo também está mais perdido que cachorrinho que cai de caminhão de mudança. Mais perdido com época de eleição. Então, como é que você vai fazer? Você não tem uma definição. Este é o grande problema. A gente fica aqui discutindo assuntos, né, curva de juros, porque o déficit, as pessoas falam, mas os caras são chatos, só falam nisso. Não é que só fala nisso. É que isso tem consequências. E quem paga é o povo brasileiro. Mas, Honorato, vai, fica bom. Eu gostaria de ir um pouco além disso, né, numa provocação, porque o que acontece? Eu gosto muito dessas teorias ligadas à teoria da agência, do agente, do papel, né? Quer dizer, se você pegar os papéis hoje, quer dizer, a gente tende a dizer, ó, todos esses entes são desqualificados, não estão olhando para o Brasil. Não, eles olham para suas agendas, né? Sim. Então, o governo federal, a agenda dele é uma agenda de reeleição, né, de um senhor que está aí há muito tempo, que tem 80 anos, que vai passar por um próximo mandato, e que eu tenho estudado, olhado assim, eu acho que a esquerda trabalha muito bem com o máximo denominador comum. O Lula consegue ser o máximo denominador comum da esquerda. E na direita a gente não tem um mínimo múltiplo, né? Porque o que acontece? A gente não consegue ter um papel, alguém que exerça esse papel.
o Congresso ele exerce o papel dessa oposição que seria mais à direita, mas que tem um componente de gente que vai desde o extrema direita, evangélico, extremista, até o liberal de carteirinha que defende aí uma política fiscal mais organizada. E dentro de cada uma dessas agendas, aí você tem uma agenda do judiciário que é uma agenda contaminada pela política, o que é absolutamente fora do que a gente deveria ter no país. Então, essas agendas é que acabam levando a gente ao imobilismo. Eu não diria que eles são incompetentes. Eles são muito competentes em defender as suas próprias agendas. E a gente é refém disso porque a gente nunca pagou tanto imposto, né? Nós temos uma taxa de juros que é escorchante, seja para o investidor, né? Para o cara que está querendo colocar dinheiro num negócio, seja para o coitado que está comprando a geladeira em 20 vezes lá na loja do varejo. E é essa desunião em relação a isso, num panorama de que as coisas estão indo, não é porque estão indo, numa certa medida o Brasil não quebrou e talvez não quebre em 2026. E nem vai quebrar. Nem vai quebrar em 2027, exatamente. O país não desaparece. Mas eu não tiraria a ideia de que esses grupos estão defendendo suas agendas. E quando a gente pega o setor financeiro, vai para completar aquilo que ela tinha comentado, o setor financeiro ele também é muito hábil em entender sua agenda. E ele já leu também que não há uma definição de um candidato de mercado que ele possa apoiar, e nessa ele já trabalha com um cenário que é da continuidade, para atender até os próprios interesses dele. Ele põe preço. E põe preço em tudo. Mas está pondo preço já nessa sua análise de trazer aí essa continuidade para um Lula 4? Eu acho que o preço está nos nossos juros. Quer dizer, o que tá, a precificação, porque se você tem uma taxa de juros de 15, o dono de banco coloca isso em títulos, tirando esses títulos. É uma taxa de juros para eles. Agora, para o mortal da economia, para o investidor, vida real, é morto. Para a pessoa física está 58%. Mesmo para as empresas. É por isso que eu estou dizendo. As empresas está 24, 58 pessoa física. Mas a última vez que eu olhei no Banco Central... Para capital de giro. Capital de giro 50. Você vai pegar no banco, você paga mais que isso. A média de pessoa jurídica. Vai de AAA a AAA. Isso. Então, mas nós não temos bobos, está todo mundo defendendo o seu pequeno pedaço. Mas aí é um ponto que você coloca, só para resumir essa parte, o Brasil ele não tem um plano de Estado. Nós temos um plano de governo. Eu quero saber o que vai acontecer em 2027. Depois de 2027 não me interessa. Futuro é Deus eu quero ser eleito. Que é por isso que é aquela coisa, quando você mora na China, você fala, puxa vida, o chinês colocou um plano para os próximos 50 anos. Não estou pedindo um plano para os próximos 50 anos, mas um plano de Estado para os próximos 10 anos. Não, eu quero saber a velha frase. Na eleição a gente faz o diabo. Você já sabe quem já falou isso daí. Sim. Ou seja, eu estou esperando 2026 e depois a gente vê o que faz. Então como é que eu vou precificar sabendo que quem está lá do próprio partido falou que vai fazer o diabo, que é do... Talvez aí explique um pouco, Paulo, essa questão do mercado financeiro. O mercado financeiro também não pode se antecipar a um cenário que ele também não tem dúvida. Então, hoje as pessoas falam, mas o mercado financeiro não está precificando esse cenário. Sim, ele não vai precificar, porque é ruim para ele também. Ô, Daúde, eu queria só puxar um ponto, acho que muito interessante que o Honorato trouxe aqui pra gente, que é o seguinte, dentro do Congresso ali principalmente, e muitos dos partidos, né, a política brasileira talvez fique aquela sinalização que ela se move não pela ideologia, mas muito mais pelos interesses ou pelos lobbies, vamos dizer ali, né, de certa forma, que acaba ditando o ritmo, né, talvez aí da política. E nesse contexto, a gente tem talvez ali tentando entender, ler aí esse xadrez político para 2026, a prisão do Jair Bolsonaro. Ela reorganiza as forças na sua leitura ali, a gente vê, ora, algumas lideranças até mais de centro se voltando mais ali para se aliar junto ao PL. A pergunta talvez maior seja o seguinte, esse movimento, ele é um pragmatismo eleitoral ou é um recado talvez também ali para o governo que perdeu ali de fato esse apoio político, esse comando político de Brasília, mas também não quer dizer que não possa se recuperar dependendo aí das eleições no ano que vem? Não, eu acho que a prisão de Jair Bolsonaro, o legado que ele deixa é um legado que quer se valer da bolha do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, sem dúvida, o Bolsonaro, ele tem um número de eleitores, ele tem uma adesão muito grande. E essas pessoas tentam ali, né, pegar rabeira nesse cenário.
Mas eu iria um pouco mais além, né? Eu diria que os parlamentares hoje, eles não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados em se manter no poder e manter os seus partidos. Os benefícios que eles trazem é para o partido e para ele. Ele não está preocupado com o que tem aí. Agora, essa questão do Bolsonaro é uma questão que você vê, nós estamos aí caminhando, a esquerda, né, avançando, o Lula ali com as suas dificuldades ou não, ele está fazendo o seu programa, a energia, o gás, e que isso, sem dúvida nenhuma, vai ser muito difícil para o adversário enfrentar. E a direita está onde? Está para definir, ainda hoje mesmo, né, o filho do Bolsonaro disse, ó, o meu pai não definiu quem vai ser, que vai herdar o seu legado. Provavelmente seja ele, o Flávio Bolsonaro. Mas isso tudo coloca em insegurança. E os partidos ficam o quê? Sem definição. Não, e o ponto-chave é que parece que só existe Bolsonaro. O herdeiro do Bolsonaro é que seja alguém. O verdadeiro herdeiro. O nome da família Bolsonaro não pode ser agregado, né? Tem que ser do sangue ali, né? E o que a gente percebe é que há titubeiam-se, né? Os políticos aí que poderiam ocupar esse espaço, eles ficam sempre tateando com medo de ocupar esse espaço. Então você vê lideranças aí como é o Tarcísio, como é o Ratinho Júnior, que poderiam se colocar numa posição de defensores de uma nova ordem econômica, de num novo projeto de país. Você vê, o Tarcísio e o Ratinho, o próprio Zema, não tem essa condição. Não tem condição. Tem essa condição. E só para completar, Daudi, você pega, por exemplo, fazendo uma avaliação positiva de algumas coisas, e o pessoal talvez me critique, mas eu acho que a condução que a gente teve em relação às tarifas com o Trump e a forma como a gente conduziu isso demonstra que você precisa ter pessoas que tenham tarimba para exercitar isso, né? Você está num país dividido, num país complexo, num país que precisa ser conhecido. Então, se você quer ser presidente do Brasil hoje, você precisa ser conhecido em todos os estados. Ter liderança. Né? Ter liderança. E a gente não percebe isso dessas lideranças da direita. Então, você ficar em alguns valores, né? E as contradições da direita começam a ser piores, né? Porque você fala assim, a direita é dura, é firme. Aí o cara vai para a cadeia e tem um surto, ou corta a coisa, ou está passando mal. Isso passa muita fraqueza, né? Se o Durão lá faz isso, não pode esquecer, o Lula ficou preso 540 dias, né? Então, isso vira artigo de campanha, né? Isso vira discurso, isso vira speech. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra um lado ou outro, mas a habilidade de você se manter no poder, por isso que eu falei do mínimo denominador comum. A esquerda chegou à conclusão, é esse aqui que vai nos representar ainda, vamos aos trancos e barrancos, e como o Dumas disse, né? Vale tudo na eleição. E a direita está discutindo o sexo dos anjos, né? Nesse sentido, até acho que você traz um ponto interessante, né? A política parece que ela vira aquele verdadeiro jogo de all-in, né? O tempo inteiro, nesse ponto aí. As declarações do próprio Eduardo Bolsonaro, talvez a gente enxergue ali, né? Não é só o adversário que está... se desgasta também, é o próprio campo ali do bolsonarismo que acaba se isolando mais nesse sentido. Depois de talvez repetir essa mesma estratégia, o Daudi perder talvez todos os rounds ali contra o STF, vamos dizer assim, nesse sentido. Talvez essa direita mais pró-Bolsonaro, eu nem gosto de usar o termo muito bolsonarista, porque soa muito, talvez, ali, né, que o veículo tenha um lado e não é... Extremista. Extremista, e não é esse o nosso ponto aqui. Mas essa direita muito mais pró, ali, Bolsonaro, tentando se reconstruir de alguma forma sem ter um nome ainda forte. Pode até vir a apoiar, inclusive, o próprio Tarcísio. O quanto que você enxerga, né, talvez... que isso pode até mesmo ou não ser, não ter essa liderança definida, ou ainda ser até mesmo uma estratégia para não queimar largada, ou talvez não desgastar ainda um nome até as eleições, ou até começar essa campanha em meados do ano que vem. Eu tenho o sentimento de que isso ocorre em função de que há um desejo de livrar o Bolsonaro da prisão. Sim. Até que essa coisa não fique clara, se é possível ou não, dificilmente você vai ter uma definição. Você vai ter uma definição. A hora que realmente ficar claro, não tem mais jeito, que provavelmente essa semana a gente tenha esse posicionamento e as coisas vão começar a se acomodar. Mas é muito difícil, eu converso com muitos políticos,
bolsonaristas, né? Tem bolsonarista que me diz assim, ó, se não for um Bolsonaro candidato, eu vou votar no Lula. Quer dizer, então você vê, é uma situação tão complexa e tão difícil que você não vê, não vislumbra uma situação. Agora, é evidente que o bolsonarista, né, você tem o bolsonarismo, que ele existe, e tem os bolsonaristas. Os bolsonaristas, eles têm de diversos naipes ali. Tem aqueles que entendem, aqueles que não entendem, e isso acaba prejudicando e dando chance para o Lula se reeleger. Ô Durmas, só para a gente finalizar aqui, né? Talvez em outras palavras, esse all-in político não é só uma disputa aqui doméstica. Ele pode, de alguma forma, também, de repente, encarecer o Brasil lá fora, fazer algum tipo ali de risco o Brasil um pouco maior? Veja, se por enquanto, no caso brasileiro, ainda não está sendo feito o risco Brasil, lá fora ele também acaba olhando o que acontece aqui dentro. Sim. Agora, se a gente olhar alguns dados macroeconômicos, apesar da balança comercial ter melhorado, o déficit em conta corrente, se eu não me engano, de setembro, foi de 3,68%, se eu não me engano, acima de 3,5% do PIB. Ou seja, eu já estou com uma fragilidade doméstica, agora estou com uma fragilidade externa. O que mais que me falta? Estou com os déficits gêmeos, que é aquela coisa que aconteceu justamente na época da Dilma. E teve até uma declaração que eu dei lá em 2014, que era uma disputa de Aécio, Dilma. Gente, nós estamos com uma disputa de Aécio, Dilma, Banco Central norte-americano. Era diferente naquela época, o Ben Bernanke estava subindo a taxa de juros, agora eles não estão subindo a taxa de juros, não obstante, eles devem parar de subir a taxa de juros, o payroll, mas com déficit em conta corrente de 4,2% e um déficit fiscal mais ou menos até um pouco menor do que 8%, que é o que a gente está agora, com uma dívida pública de 79%. O que está diferente, tirando a minha inflação e tirando a independência do Banco Central, daquela, não vou dizer um ataque especulativo, porque ataque especulativo perante a academia significa que você está tentando defender a moeda e a moeda ela tem um padrão fixo. Então isso daí é uma maxi depreciação cambial. Então não me admiraria, eventualmente, ter mais uma depreciação cambial no ano que vem, quando você junta mais déficit fiscal, mais déficit nas contas externas, o mundo crescendo menos. Se o mundo cresce menos, eu vou exportar menos, e ainda mais com o meu câmbio valorizado, isso prejudica o meu déficit nas contas externas e meu déficit fiscal. Estou nos déficits gêmeos, como foi cunhado esse termo. Agora, esse cenário, comparando da forma como você está colocando, na época não tinha essa taxa de juros. Porque mas o Banco Central também não era dependente. Se jogou lá embaixo, né? Por isso que a inflação foi para 10%. Então, esse foi o problema. Porque com essa taxa essa taxa hoje... Caímos 8% em 2 anos. Ou seja, nem guerra país cai isso. Não, eu sei, mas esse cenário, ele se sustenta com essa taxa de juros. Então estamos na... Porque aí você atrai dinheiro. Agora, se você tira a taxa de juros... Na sua visão, então, a taxa de juros seguraria um pouco esse capital especulativo do Brasil? Sim, segura. E tem um fator geopolítico. Só um ponto aqui. Eu sempre digo o seguinte, taxa de juros é o carry trade, todo mundo sabe. Sim. Não é bem a taxa de juros que segura, é a taxa de juros na mesma moeda. No ano passado, a taxa de juros foi a maior que a gente teve, mas o nosso câmbio depreciou 17%. Então era melhor ter ficado nos Estados Unidos. Minha taxa de juros é a mais alta do mundo. Se o meu câmbio ano que vem depreciar 14%, era melhor eu ter ficado nos Estados Unidos. Mas aí tem uma coisa que como analista, eu olho. Por exemplo, o Banco Central hoje, o Brasil, tem quase 400 bilhões de reserva. O Banco Central está comprando ouro. Então, um ataque especulativo com esse colchão, com esse escudo, vai ser difícil. E só um comentário, desculpa, tem a questão geopolítica. Isso. Hoje quem está cobrindo o nosso buraco externo é investimento externo direto que vem de... Mas tem China olhando para a gente. É portfólio. Tudo bem, mas o fato é que a gente não está na mesma realidade e está sozinho criando a nossa crise. Sim.
entendeu? Você tem uma depreciação do dólar internacional que é causada pela instabilidade Trump. Então, acaba uma coisa se compensando. Por isso que a gente cria uma dificuldade no Brasil de olhar. A gente tem todos os fatores para passar por um período parecido com Dilma, mas totalmente diferente. Talvez, é arriscado. É o seguinte, a taxa de juros não é igual à da Dilma, porque ela foi tomada pelo Tombini, foi pior, caiu os 10%, e aí só uma reticência em relação aos 300 bilhões. Por exemplo, a nossa intervenção do Banco Central, ela é esterilizada. Quando o gringo sai do Brasil... Só para explicar, esterilizado é quando você faz a operação e liquida a dívida. Título público, esteriliza a dívida. Eu vendo reserva internacional, esteriliza a dívida. Base monetária cai. Cai, entendi. Não pode cair a base monetária, que isso faz a Selic subir. Se esse dinheiro não for... públicos. O que o cara quer, ele quer mais juro. Então, quando eu entro para fazer a intervenção, eu só estou tirando a panela um pouco do fogo. Porque o gringo, ele quer mais juro, ele quer mais juro. Juro eu não dou. Então, eu diria o seguinte, que essas reservas dão ao investidor a garantia de que ele pode Mas ela não especulando. dá garantia, porque quando o cara quer sair, é até o brasileiro que sai. Quem ataca o Brasil são brasileiros. Quem ataca a Argentina são argentinos. Os gringos, quando vão atacar, eles já saíram. Sempre quem toma o ataque especulativo é o agente brasileiro, é o agente argentino, é o agente mexicano. Mas eu entendo que essa montante de taxa de reserva internacional falou, olha, pode vir que eu estou pronto. Ele pode mudar, mas o que ele quer é taxa de juros. Ele não quer um way out de 5 bilhões de dólares que eu vou intervir. Tanto é que, em 1995, quando nós fizemos uma banda cambial, nós perdemos 7 bilhões de dólares. Há 30 anos atrás, em um dia. Me lembro. Em um dia. Que era o Pércio Arida, que fez uma banda cambial que não conversava com a taxa de juros. 0,86 com 0,90, depois era 0,98, precisava de uma Selic de 117. Eu lembro disso aí que eu estava na mesa. E a Selic ficou em 49. Ou seja, foram 38 intervenções do Banco Central gastando 7 bilhões há 30 anos atrás. Quer dizer, então, reserva internacional, ela é finita. E a hora que você vê que está gastando demais, a profecia se autorrealiza. Eu vou para um rápido intervalo. Acho que a gente tem muito que entrar ainda nessa questão de geoeconomia aqui no segundo bloco nosso. Você que está acompanhando o painel BMC, continue com a gente. Voltamos já já com muito mais. Estamos de volta no painel BMC, falando mais sobre o nosso cenário, sobre a política brasileira e também agora quero discutir um pouco mais sobre a política externa, não só a política externa do MAS, mas também puxando aqui com você um pouco do gancho da geopolítica, da geoeconomia no caso. Uma das falas do presidente Lula, recentemente, ele volta a falar muito sobre a questão da soberania mineral e ele fala muito sobre a reindustrialização verde, em financiar ali obras de portos, estradas, energia, inclusive com o BNDES. É um ponto, acho que, até para a gente puxar aqui nesse gancho, até o Daúde trouxe uma frase agora há pouco que me fez pensar nisso, né? Muitas vezes a gente vê o futuro repetir o passado, né? E o museu de grandes novidades, como dizia lá Cazuza. Nesse sentido, puxando para você primeiro, Dumas, Lula, ele estaria a lá Trump nesse momento ali, mais protecionista, tentando falar muito ali da soberania, falou que quem não comprar lítio, nióbio ou grafite aqui, né, teria que se instalar a indústria aqui no Brasil. Isso se sustenta, essa ideia, ou fica muito na narrativa mesmo? Veja, você pode instalar a indústria aqui no Brasil, afinal de contas, os minerais estão aqui. É óbvio que eu quero agregar valor. Agora, é importante deixar claro o seguinte, o que Lula quer dizer com instalar empresa aqui dentro? É uma empresa brasileira, eu vou fazer uma mineira Brás, de novo fazer uma estatal, aí eu já sei o que pode acontecer. Porque se vier alguma... E outra, eu não tenho dinheiro. Como nós falamos, eu tenho 1,8% do PIB para gastar com Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, luz, empregado, PAC, tudo, não sobra dinheiro. Já está tudo carimbado. Querer estimular para produzir cada vez mais os minerais críticos para garantir a soberania, é preciso fazer uma parceria com o setor privado. Fazer essa parceria com o setor privado, como nós colocamos. Não, vou perder a soberania. Você não vai perder a soberania, acontece como aconteceu com a Embraer, como acontece com a Vale. Você pega uma Golden Share. Isso não tem problema.
Você tem a capacidade de explorar com dinheiro privado, agregar valor e vender. Agora, isso pegou um modismo também do BNDES querer financiar a África. Da onde que tirou? Da onde que nós estamos voltando? Parece que não aprendemos nada e não esquecemos nada. Não tem nada mais para financiar aqui. A minha infraestrutura, não estou dizendo que eu tenho dinheiro, mas só para botar aquela lá, minha infraestrutura, o estudo da PESCO, eu preciso de 3,2% do PIB para manter a infraestrutura atualizada, ou seja, para repor a depreciação acumulada. Nós estamos investindo no ano de 2023, foi 1,7%. Ou seja, então eu vou pegar meu dinheiro, que não deveria usar o BNDES, que eu tenho lá minhas reservas, porque é o dinheiro subsidiado, depois fala que é o livre comércio, mas vou deixar para a África, para os grandes campeões nacionais, de novo essa história. O que eu vou ganhar com isso com Moçambique? Ou seja, Excel tem que me mostrar tudo. Eu não estou falando que o BNDES não deve fazer. Eu quero saber qual é o retorno que eu vou ter nesse pré-investimento. Quero fazer meu Excel. Eu sou analista. Eu era analista de Equity Research. Fazer Equity Research. Analista de crédito. Bota no Excel e quero ver quanto que vai dar isso daí. Se não vai dar, do que está acontecendo? Eu posso explicar? Pode. Vai lá. Uma vez eu questionei exatamente isso. Né? Eu falei, olha, você vai pegar 1 bilhão, você vai dar para um país que ele vai levar a empresa brasileira para lá, para fazer. Que é Pega a narrativa deles. Pega aí uma empresa brasileira, uma construtora, e leva para fazer o que ele tem que fazer. E você está emprestando dinheiro. E esse dinheiro, teoricamente, vai te voltar, né, com uma taxa... Lucros e dividendos. Lucros e dividendos. Agora, quando você pega 1 bilhão do BNDES, empresta para o governo, né, para fazer uma estrada, o retorno qual é? É social, né, que não aparece no balanço. Então, segundo o entendimento, o BNDES é um bom... Eu não sou a favor disso não, hein? Eu só explicando economicamente. E o BNDES faz isso para poder ter rentabilidade no seu dinheiro. Agora, o que eles estão dizendo, eu questionei isso. Não, mas nós vamos ter seguro, o Brasil não vai perder, é interesse. Então, desculpa eles têm para tudo. Mas só não tem desculpa para aquilo que eles não conseguem fazer aqui no Brasil. Honorato, nesse sentido, queria entender a tua leitura também, né? E o quanto talvez o uso ali do BNDES ao financiamento externo pode trazer essa visão até de repetir o passado. Eu acho que eu tinha até comentado, quer dizer, o BNDES, ele tem uma distorção no sentido de que a gente trata ele como um mega banco de investimento, né? Isso que ele comentou é absolutamente perfeito no sentido de que a lógica é que você tem que ter rentabilidade, mas a gente não pode esquecer um S lá do BNDES, porque quando ele nasceu era BNDE, né? E não o social... Em 88 veio o S. Mas não o S do social, mas o S do que esse dinheiro, esse recurso do BNDES tinha que estar acessível àquela pessoa, aquele empreendedor, aquele negócio que está surgindo. Acesso ao mercado de capitais. Exatamente, quer dizer, você para conseguir um financiamento, acho que ainda é 7 milhões de reais, alguma coisa assim, você precisa ter garantias até o infinito. Quer dizer, como que você faz para gerar negócios a partir disso? A gente pega a área do agro, né, que você atua muito, você pega a quantidade de oportunidades que a gente tem. Está falando do BNDES automático. Não, eu falo de mecanismos de que você chegue numa agência do BNDES, agência virtual, e diga assim, eu tenho um projeto aqui de inovação tecnológica na agricultura que eu vou usar drone para mapear a região e usar a parte de aplicação de defensivo agrícola numa melhor posição. Eu sou uma startup disso, eu preciso de 300 mil reais para contratar meia dúzia de analistas, eu vou formar esses analistas, vou criar o programa e vou criar um sistema, um software absolutamente brasileiro de uso disso. Não tem essa porta, você não tem, você entra no Desenvolve São Paulo, que é o BNDES de São Paulo, você não consegue pegar dinheiro. Quer dizer, qualquer instituição média para baixo que queira recursos para inovar, e você não pense que é a mega corporação que vai inovar, você tem que ter inovação também na base. Então, a gente fica nessa coisa do BNDES e sempre dá um medo, porque quando ele vai para o exterior, né, quem que está fazendo o compliance do projeto em Moçambique, quem que está envolvido, qual que é o interesse, será que você não poderia pegar uma parte desse volume? Não é que ele deixe de fazer financiamento de mega projetos,
mas não dá para se destinar uma parte disso para o cara que está saindo da faculdade, para o empreendedor, para o pequeno negócio, para o cara que já emprega, porque o discurso é tanto, precisamos gerar emprego, gerar posições. Quantas startups de IA a gente tem no Brasil que podem ser apoiadas pelo... Né? A gente não precisa fazer chip aqui para carro. Quantas pessoas têm interesse de fazer isso e não têm a menor oportunidade de acesso a recurso? Então, essa discussão que o Congresso também podia fazer, podia questionar, não faz, que as lideranças poderiam fazer, não fazem, que são ideias diferentes do que está estabelecido e que melhorariam a distribuição de recursos. Senão você tem sempre a chave do cofre na mão de alguém, o presidente do BNDES era uma empresa grande. Exato, que vai ganhar... Que não vai inovar, pelo contrário, ela quer se manter lá em cima, então ela quer não inovar, se proteger. Como dizia Schumpeter, a antítese do capitalismo é a estabilidade. Exato. Eu não quero inovar, eu só quero me proteger para ninguém me pegar aqui embaixo, ao invés de eu chegar e ajudar a inovação. E desculpa, é isso que dá o desenvolvimento econômico. Só para complementar, é o que aconteceu a bizarrice na época do governo, que você tinha, no governo Dilma você tinha a TJLP de 10, a Selic era 14, o cara pegava no BNDES a 10, ia para o mercado e botava em título público. Quer dizer, tem que basicamente mudar os incentivos para que a coisa funcione. Só que nossa discussão cai o quê? É o preso, é o juiz, é o desvio, é o banco da vez, e a gente não discute o que é fundamental para o país. Nesse ponto, acho que você traz uma questão interessante, né? O quanto o Brasil está longe de olhar para a inovação. E, é claro, a gente tem inúmeros outros fatores também, acho que a gente pode pontuar aqui. Tem toda a questão da própria insegurança jurídica, a questão de regulação. Isso acaba também sendo um entrave interessante, mas acho que você traz um ponto muito importante da questão do financiamento, até mesmo dessas startups, né? Nesse olhar, né, olhando um pouco mais, apesar de todos os gargalos que a gente enxerga ali, o Brasil tem chances de se posicionar realmente assim, olhando lá para fora, né? Olhando para o que a gente quer trazer ali ou trazer mais investimentos. A gente falou aqui dos minerais críticos, né? O próprio presidente fala, eu quero trazer aqui, fortalecer a indústria local. A gente tem como fortalecer essa indústria local sem trazer uma inovação? Ou talvez a minha pergunta seja, tentar fazer uma nova industrialização usando as máquinas antigas, os mecanismos antigos? Vamos lá, sem ter educação. Sem ter educação. Sem ter produtividade total dos fatores. Isso. Não é simplesmente fazer isso. Se fosse simplesmente fazer isso, se fosse com dinheiro, a gente faria. A gente tem mineral, mas mineral, veja, você tem que agregar valor. Você precisa ter pessoas que realmente entendam como fazer isso daí, além do dinheiro e máquinas e equipamentos propícias. Precisamos de uma nova industrialização. Nós já falamos o problema várias vezes aqui da educação do Brasil. Ou seja, você tem um problema draconiano aqui na educação, que o Brasil investe muito em educação, 5,3% do PIB, mas investe muito mais no setor, no segmento superior do que segmento fundamental. Está errado, mas quem vota? É a mesma coisa que nem também já falamos várias vezes aqui, quero formar, já trazendo um ponto, vamos fazer o acordo de livre comércio com a União Europeia. Meu Deus do céu, isso vai levar 40 anos. 22 anos negociando e mais 20 para entrar em vigor. 40 anos e as empresas estão assustadas. Se você ainda está assustado é porque você não serve para ficar aqui. E só um comentário, Vidum, desculpa, rapidinho. Você pega o Michael Porter famoso que diz que para você desenvolver certas indústrias você precisa de clusters. Por que que Embraer funciona? Porque você tem ali um instituto maravilhoso de tecnologia, de ensino, você tem o INPA, você tem empresas correlatas. Quer dizer, se você quer montar um desenvolvimento de terra de minerais nobres aí com o nióbio, vai para o interior do Goiás, lá em Catalão, usa já uma estrutura que existe lá, cria um cluster ali de desenvolvimento de... Como a China faz. Como a China faz. Como a China faz. E aí a gente vai chamar... roda. Vai falar que nós somos comunistas que está mandando o Estado fazer. Mas tem que fazer isso, né? Mas olha, isso é tão evidente, tão elementar. Mas quem é que vem investir no Brasil com a nossa legislação? Você vai contratar um empregado, você tem o dobro que pagar. Você tem a questão tributária. Você tem a questão de infraestrutura. Então não adianta você falar, você vem aqui fazer a extração e o processamento do mineral, que condição essa pessoa vai ter para competir com a China? Não vai ter. Ninguém tem. O Brasil hoje é o centro da especulação mundial.
Então, o dinheiro que vem para cá, muitas vezes vem disfarçado, que é para a capital da empresa, quando você põe no cofre da empresa, ele se torna o quê? Dinheiro. E vai para onde? É para renda fixa. Lógico. Então, não tem. Então, se o Brasil não tiver um projeto, que é o que eu sempre defendo, Projeto de parlamentares, Estado, executivos capazes de entender que não é uma coisa isolada, é um conjunto de medidas. O Brasil, para ser... um plano de Estado. Não tem o plano. Então, quem é que vem investir aqui? Vem investir na especulação. É isso que acontece. Agora, você tem várias áreas que você poderia investir, em ferrovia, em extração mineral, insumos agropecuários, mas ninguém vem fazer porque não dá para viver no Brasil. Com essa taxa de juros, com custo, tributação. O senhor falou uma coisa, por exemplo, não sei se foi o Crivella, que entrou com uma retroescavadeira num pedágio lá no Rio de Janeiro, não foi? Foi o Crivella? Eu me lembro, eu sei que Foi ele. Foi no Ceará também, teve alguém. Quer dizer, com essa segurança jurídica, você fez um plano de negócio, você fez a taxa interna de retorno do acionista, que você dá aula disso toda hora. Ou seja, aquilo tem um retorno, não pode chegar no meio do caminho, depois de 5 anos, falar, vou mudar, vou cortar pela metade o pedágio porque é pelo bem social. Gente, tem um dinheiro do banco lá dentro, tem um dinheiro popular, que é do BNDES, que é do Tesouro. Ah, mas o Tesouro é o Tesouro. Como eu sempre digo, eu adoro quando me chamam de Tesouro. Tesouro sou eu. Essa é das antigas, hein? Tesouro. Tesouro das antigas. Tesouro da Mas eu vejo, por exemplo, no agronegócio, hoje, investimento no agronegócio é muito difícil, porque você não tem retorno. Até a gente brinca, né, que nem maconha irrigada daria para pagar o investimento, de tão difícil que está a situação no Brasil. E o agronegócio é o carro-chefe da nossa economia. E aí, nesse sentido, o setor privado está sempre perdendo espaço para essa atratividade muito maior ali de uma renda fixa. Mas exatamente por isso que, às vezes, quando voltamos ao ponto inicial. Crowd not effect. Mas uma provocação inicial. Aí a provocação só para complicar. Se você pegar a bancada do agro, você pegar essas estruturas de lobby, que não pode chamar de lobby, mas que estão instalados em Brasília, o quanto que esse pessoal está trabalhando efetivamente para que essas coisas mudem? Nada. Ou estão trabalhando para a manutenção dos benefícios que tem? Então, bancada do agro, você considera faltam políticas públicas para isso. Porque eu digo o seguinte, se você elege um grupo... Porque o Brasil também tem essa falácia, nós não somos competitivos. Mas se o empresário tiver a escolher entre um benefício fiscal e abrir o mercado, ele vai para o benefício fiscal. Tudo bem, o Brasil é difícil, complicado, sem ter uma de justificativa. Agora, vamos liberalizar, vamos abrir esse mercado. Eu garanto que tem alguns setores. Você pega a Embraer, eu acho que é a única empresa brasileira que compete em nível internacional e vocês veem o show que ela está dando, né? Agora, foram anos e anos de quase morte. Ela já teve umas 4 ou 5 quase mortes nesses últimos 30 anos, desde que foi privatizada. A questão é, vamos abrir para o mercado, vamos abrir certas coisas, vamos colocar em risco certas proteções que a gente tem aqui, porque também é legal, eu sou liberal desde que eu estou numa bolha fechada aqui, eu tenho minhas isenções, eu tenho meus benefícios fiscais e tal. Vamos quebrar isso e vamos para a concorrência de verdade? Isso compete com a Coreia. Por exemplo, todo mundo fala, não, mas é importante proteger a indústria nacional. Sim, é importante proteger a indústria nacional quando ela está incipiente, com C. Isso, está começando. Está começando. Depois, obriga ela a exportar. E depois abre. Você dá 2, 3... Veja, nós já estamos há 30 anos com benefícios. Se você não andou com os teus próprios pés, não vai andar mais. Sinto muito. Quem perde? É aquela coisa que a gente sempre brinca. Tem as vantagens comparativas. Eu não faço o jardim da minha casa, porque eu sou muito caro para fazer o jardim da minha casa. Então eu prefiro contratar um jardineiro. Ora, por que eu não posso importar, preciso comprar um carro mais caro? Porque eu preciso comprar um carro mais caro, não posso importar um Mercedes. Tem um cara lá que tem um monte de carro de aba 4, fazem tantas prestações, é muito mais barato. Não, porque eu tenho que proteger a indústria. Então ainda tenho que proteger a indústria? Automobilística. Automobilística? Você vê como o negócio é tão grave. Eu conversei uma vez com um deputado, olha só. Não vou falar o nome dele, que é horroroso. Não, mas não sei o quê, a Ford. Não, mas a Ford é brasileira. Eu falei, bom, acabou a conversa aqui, né?
Ô, Dumas, eu acho que é pauta até aqui. para a gente depois ter uma próxima discussão. Mas Nem a gente discussão também. isso, Eu da sei Ford que brasileira. recentemente a gente viu. Não, isso não. Você falando na questão da indústria, só para contextualizar, a gente viu até uma pesquisa recente aí da própria CNI desse custo Brasil. E são inúmeros os entraves. É a tributação alta, que consome demais, tem uma logística cara e também aí talvez a gente entraria em relação aqui à falta da infraestrutura mesmo, olhando mais para a questão de distribuição, burocracia, insegurança jurídica, esse crédito, tudo isso pesa, né? Pelo menos eu vi aqui o dado. Paula, desculpa te interromper. É importante colocar, como você coloca os clusters, os problemas do Brasil. Mas é importante chegar e falar onde está o rabo da serpente. Onde começa o rabo? Onde começa? Ah, mas a educação é juro. Não, não é juro o começo. O juro é resultado de alguma coisa. Ah, é infraestrutura. Não, não é infraestrutura porque eu pago muito juro, não sobra dinheiro. Então começa pelo governo gastando demais. Governo gastando demais, gasto social em educação, gasto em tratamento de esgoto, forma um bom trabalhador, começa a abrir a economia, dando subsídio. E depois, se não fica aquela conversa que todo mundo fala muitas vezes, muita gente fala, não, a gente precisa sentar e conversar. Nós estamos sentados há 40 anos conversando. Eu odeio esse negócio, a gente precisa sentar e conversar. Ainda não conversamos sobre isso? Eu vejo o seguinte, nós começamos a falar sobre as dificuldades da relação do governo com o Congresso. A conclusão, nós passamos por vários setores. A conclusão que a gente volta nesse começo. Se nós tivéssemos um governo coeso com um Congresso com o propósito de ter um projeto, você colocou isso logo no início. Começo, meio e fim. Aí seria diferente, porque senão nós vamos ficar aqui 20, 30 programas falando a mesma coisa se a gente não insistir nessa questão do Congresso e do governo. Porque trazer algum deputado para cá. Vamos trazer e vamos pressionar. E eu acho que só para a gente amarrar, o Daúde traz uma questão interessante, né? Você perguntou ali onde que está ali a cabeça da serpente? O rabo da serpente. Peito da serpente. A gente vê que pode ser que sempre está preso nas pautas políticas, nos interesses ali. E a gente volta para o tema ideal nosso aqui, ideal não, né? Do tema inicial nosso aqui, nesse sentido. Talvez a leitura final é que no Brasil, infelizmente, ou felizmente, não sei, até então, a política sempre se sobrepõe a outras pautas, seja ela econômica ou não, né? Que política, economia e sociedade estão ligados na sociologia. Sim. A economia vai mal, a sociedade reclama, eu não elejo ou deixo de eleger. Então eu faço políticas com narrativas populistas que, no final das contas, acaba prejudicando a sociedade, mas ela não percebe. E que depois da internet criou o corpo, né? Eu dou dinheiro por um lado, mas tiro do outro lado, e a pessoa não percebe isso. Para a gente encerrar, um minutinho, Daúde, puxando esse gancho, estamos talvez aí preso a essa inércia? Sim, estamos. Eu acho que nós temos que insistir e chamar a atenção de que o Brasil dificilmente vai avançar se não tiver uma coesão no nosso executivo e legislativo em busca de um projeto para o Brasil, como a Espanha fez. A Espanha, quando terminou o regime, né, de Franco, ela não conseguia achar o seu caminho, ela fez o Pacto de Moncloa, um palácio na Espanha, em que os políticos, a sociedade, né, se reuniu e definiram o seguinte: o nosso plano é esse. Com relação a isso, nós não vamos divergir. Agora, para isso, precisa ter liderança, coisa que o Brasil não tem. Honorato, suas em 10 segundos. Quer dizer, a grande maravilha do mundo e da vida é que existem eventos aleatórios que acontecem. E quando a gente tem crises, a gente tem momentos aí complicados, vai ter que se movimentar. Então, em todas as vezes que a gente enfrentou uma crise internacional ou um desafio interno muito grande, a coisa teve que se mexer. E isso que me deixa confortável, porque a tendência é ruim, mas as forças externas tumultuam o ambiente. Maravilha, gente. Eu quero agradecer, é sempre muito bom o papo aqui com os três juntos também. Obrigada. Fica a ideia de chamar um deputado, eventualmente, um senador. Vamos já agendar aí para a próxima semana a gente fazer. Para a próxima semana já? Vamos, claro, né? Vamos tratar. O tema é esse, né? Tá quente, vamos
vamos para cima e trazer essa questão, até porque acho que faz muito sentido mesmo o que vocês trouxeram, né? Até sem uma coordenação política, não tem nenhuma agenda econômica que para de pé no nosso país. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais na semana que vem. Obrigada a você pela companhia. Painel BMC fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.